Aguardando o pessoal chegar, aguardando o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a procrastinação. Denis, tudo bem? Boa noite. Olá, olá. Procrastinação, gente. Quem é que nunca sofreu com procrastinação? Quem é que nunca procrastinou nessa vida, né? Quem nunca? Ver se chega mais alguém. Tudo bem, Denis? Que bom, seja muito bem-vindo. Estamos aqui. Estamos aqui na lida, nas lives, né? Vamos lá. Procrastinação, né? Eu peguei aqui, me inspirei nesse livro do Fim da Procrastinação, que é o do Peter Ludwig, que acredito que muita gente conheça, né? É um livro super fácil de ler, super gostoso, tem uma abordagem muito bacana. E eu trouxe para vocês, então, esses pilares que o Ludwig coloca pra gente, que são pilares que a gente pode trabalhar na nossa vida para a gente ter uma vida mais resistente à procrastinação. O que é a procrastinação? É a nossa incapacidade ali da gente se convencer a fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, ou pelo menos que a gente deveria fazer, né? Quão difícil é a gente fazer as coisas que a gente deveria fazer, ou que a gente quer fazer, deseja fazer. Ângela, olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho antes da gente falar lá sobre procrastinação, né? Assim, a parte mais prática. Vamos entender um pouquinho esse nosso contexto atual, esse contexto que a gente está vivendo aqui nesse mundo de hoje. E o que acontece, né? A gente tem uma crença muito forte de que quanto mais livres nós formos, mais felizes nós seremos, não é? Quem é que não preza a liberdade individual hoje em dia? É um valor muito forte na nossa sociedade. Eu prezo a liberdade individual, acredito que vocês prezem também, então a gente tem isso assim como uma busca mesmo, uma busca frequente nossa. E que mais? Que mais que acontece nesse mundo de hoje, né? Nós temos a internet que chegou aí revolucionando tudo, nós temos quase todo o conhecimento humano disponível pra gente, é só a gente pegar aqui um celular, a gente pode falar com qualquer pessoa do mundo, é só mandar um WhatsApp, a gente pode conversar com o mundo inteiro, a gente pode estudar qualquer idioma e a gente pode viajar para qualquer lugar do mundo, conversar com qualquer pessoa. Esse celular que eu tô olhando para ele aqui, né, o celular que você tá me vendo aí, ele é muito mais potente do que qualquer supercomputador de, sei lá, de 20 anos atrás, né? E na época que nem celular tinha, né? Eu lembro que quando eu era pequena não, quando eu era adolescente, tinha uma época que queria chamar uma amiga para vir em casa, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que descer a minha rua para ir para um orelhão para telefonar, né? E nessa uma época a gente não tinha telefone fixo, né? Naquela época a gente comprava, a gente alugava telefone fixo e era uma coisa bem cara até naquela época. Eu lembro que a gente alugou de uma amiga da minha mãe o telefone fixo. Aí eu achei aquilo super bacana, que aí eu parei de descer a rua para poder telefonar para as minhas amigas, para elas virem passar a tarde comigo, né? Então a gente foi uma coisa assim tão revolucionária, né? A gente não imagina isso hoje em dia, né? Você ter que sair de casa, se vestir, sair de casa para poder dar um telefonema. Você pega um WhatsApp, você manda um áudio ali, você manda um texto, você resolve sua vida. Você não tem que ir no correio para mandar um documento, você manda ali, anexa ali no WhatsApp, você resolve tudo, né? Então, muita coisa mudou muito rápido, muito rápido. Mas será que a gente está acompanhando isso? A gente, enquanto ser humano, aqui o nosso mundo emocional, será que ele está acompanhando essas mudanças externas todas que o nosso mundo moderno está trazendo, né? Então, gente, o tanto assim de opções, o tanto de oportunidades que esse mundo de hoje traz pra gente é uma coisa assim absurda,
né? E o Peter Ludwig, que é o autor, para quem está chegando agora, olá, muito boa noite. Vamos falar sobre procrastinação e tem essa indicação de livro aqui bem legal do Peter Ludwig, Fim da Procrastinação. Acho que muita gente conhece, muita gente já deve ter lido. É um livro super gostoso de ler, super tranquilo de ler. Procrastinar, deixar as coisas para depois de propósito. E o Peter Ludwig, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele faz a seguinte analogia. Imagina a extensão dessas oportunidades todas que a gente tem hoje em dia, a extensão dessas oportunidades como se fosse a abertura de uma tesoura, né? A abertura de uma... Tem uma tesoura aqui, tesoura da minha filha, ó. Então, quanto mais oportunidades a gente tem, mais aberta tá essa tesoura, ok? Tanto de oportunidades. E essa tesoura, ele chama da tesoura do potencial. Tem potencial para tudo hoje em dia, gente. E essa tesoura hoje, ela tá mais aberta do que em qualquer período da história. E aí, segundo a lógica, né, de que quanto mais liberdade individual a gente tiver, mais felizes nós seremos, então isso deveria significar que quanto mais essa tesoura do potencial abrir, mais felizes a gente vai ser. Só que nem sempre, né? Não é bem por aí, né? Por que as pesquisas indicam, então, que a gente não está significativamente mais felizes do que no passado? Qual é a problemática que essa abertura crescente da tesoura do potencial, das possibilidades, ela vem trazendo pra gente? O que acontece é que quanto mais oportunidades nós temos, mais escolhas nós teremos que fazer. Mais oportunidades implicam em mais escolhas. E qual é a questão aqui, né, que tem a ver com a questão da procrastinação? Quanto mais escolhas possíveis, mais difícil fica de quê? Mais difícil fica da gente tomar uma decisão. E é aqui o que acontece, a chamada paralisia decisória. O que é isso, né? Paralisia decisória. Quando a gente vai examinar cada opção disponível, isso consome tanta energia da gente que você pode se ver ali incapaz, de fato, de tomar qualquer decisão. Quando isso acontece, a gente acaba adiando a nossa tomada de decisões. Quando a gente adia a nossa tomada de decisões, a gente adia também as nossas ações. Ou seja, a gente faz o quê? A gente procrastina. E quanto mais complicado ali for de pesar e de comparar as opções, sejam elas grandes, sejam pequenas, né? Ou as grandes decisões da vida, que trabalho eu vou escolher, onde eu vou morar, as coisas pequenas, né? Tenho muitas tarefas para fazer, por qual que eu vou começar? Aí você começa a fazer uma tarefa, aí você está pensando, ai meu Deus, será que eu devia estar começando pela outra tarefa? Que ela é importante também? Esse processo todo de tomada de decisões, ele gasta um bocado de energia que tira a gente também de empreender as ações no tempo certo, né? Então, quanto mais complicado for essa comparação, essa avaliação para tomar decisões, maior vai ser a nossa tendência de procrastinar, de protelar uma decisão, né? E ainda acontece o seguinte, né? Às vezes a gente consegue tomar ali uma decisão, a gente finalmente tomou a nossa decisão, depois que a gente tomou a decisão, né? A gente fica o quê? Não satisfeitos, a gente ainda fica comparando, se eu tivesse tomado a decisão B, a decisão C, a decisão D, se eu tivesse escolhido uma outra coisa, né? A gente começa a achar defeito naquilo que a gente escolheu. Então, quanto mais essa paralisia decisória nossa aumenta também a nossa procrastinação, né? Quando a gente procrastina, quando a gente protela as coisas, o que acontece também? Isso reduz a nossa produtividade, assim, a um centésimo, a uma fraçãozinha do que ela poderia ser, né? E quando a gente não está realizando o nosso potencial completo, o que a gente sente, né? A gente não está realizando ali o nosso potencial, o que a gente sente? Acho que todo mundo conhece ali essa sensação de que sabe que tem coisas para fazer,
e por algum motivo não faz, né? Quando foi a última vez que você protelou ali uma ação ou uma decisão? O que você sentiu? Já aconteceu de você não conseguir escolher nenhuma opção entre as opções disponíveis? Né? Tem tantos caminhos a tomar, tem tantas coisas que eu posso fazer que eu acabo ali paralisado. Ou às vezes eu tenho tempo, às vezes eu tenho tanto tempo para começar qualquer coisa. Como eu posso começar a qualquer hora? Ah, para que começar agora? Começo depois. É o que a gente sente nessas situações, né? Com o repetir dessas situações. Isso pode levar a gente à culpa, à frustração, a sentimentos que não são bacanas, né? E a gente ali ficando infeliz, a gente acaba contaminando as pessoas ao nosso redor, né? Com a nossa insatisfação, com a nossa infelicidade. Faz sentido, gente? Você não tem, de repente, a sensação aí de que o seu potencial ele é muito maior do que o que de fato você realiza? Que sensação que isso traz, né? E outra coisa, assim, só para nossa informação, hoje em dia existem 10 vezes mais estudos científicos sobre a procrastinação do que uma década atrás. Muito mais. Isso é uma demanda muito mais constante, cada vez mais constante. Então tá, né? O que a gente pode fazer aí pra gente combater essa procrastinação, pra gente ter uma vida mais imune a ela, mais resistente, minimizá-la? Então, segundo o Peter Ludwig, tem 4 pilares que a gente pode trabalhar ali na nossa vida para a gente, né, deixar de lado a procrastinação. E que pilares são esses? O primeiro dele é o pilar da motivação, tá? Motivação. Então, vamos lá. Quem quer me dizer aqui de 1 a 10, como é que tá a motivação na sua vida? Olá, Nara Cristina, Felipe Gasper, Denise Franzoni, Raquel Cardoso. Boa noite, sejam muito bem-vindos. De 1 a 10, gente, como é que tá a procrastinação? A motivação, não a procrastinação, a motivação na vida de vocês. É uma avaliação que a gente tem que fazer. Então, falando sobre motivação, né, o primeiro pilar para a gente combater a procrastinação, a gente está falando também de mais de um tipo de motivação, tá? Então vamos entender isso aí um pouquinho. Eu vou perguntar, como é que você se sente, oi Nara, quando você precisa realizar alguma coisa em que você não vê sentido? Não faz sentido para mim, mas eu tenho que fazer isso. Como é que a gente se sente? Como é que a gente se sente gastando o nosso tempo em obrigações, em atividades que a gente não tem vontade de fazer, porque a gente não vê um motivo para aquilo, não vê um sentido naquilo? A gente costuma achar desagradáveis e desmotivantes todas as atividades em que a gente não encontra um sentido, né? E quando a gente se vê impelida a realizar esse tipo de coisas, a maior parte do nosso tempo, né, que a gente não gosta, que a gente não encontra ali um sentido maior dentro delas, não é uma coisa que venha de dentro da gente, não é aquela motivação interna. A gente está falando aí de motivação externa, de motivação extrínseca, né? Que é meio a motivação ali da cenoura e do bastão, da recompensa e da punição. A gente está falando desse tipo de motivação, que se a gente tirasse a recompensa, que se a gente tirasse a punição, não preciso fazer, né? São estímulos externos que, se eles não existissem, a gente não faria essas coisas, né? É meio contra a nossa vontade. Então, esse tipo de motivação se chama motivação extrínseca, que sem ali a cenoura, sem ali o bastão, jamais passaria pela nossa cabeça realizar essas coisas. Só que esse tipo de motivação, ele tem, claro, muitas desvantagens, né? E é claro que eventualmente a gente precisa realizar coisas na nossa vida em que a gente não gosta, né? Isso faz parte da vida, não estou falando disso. É quando isso é uma constante muito grande, né? Quando isso se vira a nossa história, quando isso vira uma constante muito grande na nossa vida.
Obviamente, quando a gente faz alguma coisa que a gente não quer, a gente fica mais infeliz, né? O nosso cérebro, ele libera menos dopamina, né? Que é a substância ali da felicidade, da memória, da criatividade, do aprendizado, né? A gente se sente infeliz e vai passando essa felicidade ali para as pessoas que estão perto da gente. Essa era a motivação da escravidão, essa motivação extrínseca, né? Recompensas e punições, cenoura e bastão. Só que quando a gente vem para o nosso mundo de hoje, do nosso contexto atual, que a gente está vivendo nesse mundo que a gente viu aí tão cheio de informações, tão cheio de possibilidades, tão cheio de potencial, onde a maioria das tarefas que a gente realiza, elas demandam da gente, ou vão demandar em algum momento que a gente tenha uma abordagem criativa, né? Que a gente, como diz, saia da caixinha, que a gente busque soluções não convencionais. Esses motivadores extrínsecos, eles não vão ajudar, gente. Eles não favorecem o nosso desempenho em atividades que exigem trabalho mental, que exigem criatividade, né? Nesse sistema de recompensas e punições da cenoura e do bastão. E, gente, quais são os nossos bastões hoje em dia, né? Assim, simbólicos. Podem ser várias coisas. Pode ser a questão financeira que impede que uma pessoa se demita ali do emprego que ela tá, que ela não gosta, ela realmente não vê sentido naquilo que ela não gosta, mas ela não pode se demitir porque ela precisa daquele salário. Pode ser um chefe que manda os seus funcionários fazerem algumas coisas que, cara, não entendo isso, não faz sentido. Pode ser os pais impondo aos filhos uma profissão. Então eu não estou questionando aqui o fato do que deve ou não deve ser feito. O que está sendo colocado em questão aqui é a percepção que a gente tem sobre aquelas coisas que a gente tem que fazer, como a gente percebe isso, tá bom? Então, resumindo aqui, a motivação extrínseca, ela deixa a gente infeliz por quê? O cérebro liberando menos dopamina, reduzindo a nossa criatividade, prejudicando a nossa capacidade de aprendizado, né? Isso gera emoções negativas. E esse é o tipo de motivação que leva a gente a perder a nossa capacidade de trabalhar com independência, de fazer com que a gente perca a nossa capacidade de iniciativa, né? De ação, daquela ação por conta própria, porque a gente deseja, porque faz sentido. Se o bastão some, a punição some, não preciso fazer. Se a cenoura some, se a recompensa some, cara, não preciso fazer, né? Já que esse tipo de motivação não é a motivação que leva a gente a desenvolver o nosso potencial máximo, pelo contrário, na primeira oportunidade a gente vai estar ali procrastinando novamente, a gente tem também outros dois tipos de motivação. E esses outros dois tipos de motivação, eles correspondem à motivação intrínseca, né? A motivação que vem de dentro. Aí já é outra história, né? A motivação que faz sentido pra gente, né? Quando a gente realmente deseja realizar aquelas atividades que a gente tem que realizar, né? Só que aqui também a gente tem que fazer atenção, porque existem dois tipos de motivação que vem de dentro, dois tipos de motivação intrínseca. E esse é um ponto-chave aqui que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que ele é bem importante e talvez algumas pessoas não tenham se atentado a ele. Então, o primeiro tipo de motivação intrínseca, gente, é a motivação intrínseca baseada em metas, né? Metas pessoais. E aqui eu posso perguntar aí para vocês, né? Qual é a sua meta pessoal, né? Assim, o que vai te fazer feliz? O que precisa acontecer na sua vida para você sentir que está feliz, né? Para você vivenciar a plenitude, a satisfação, realização pessoal, todas essas coisas bacanas que a gente sempre quer sentir, né? Ou seja, qual é a sua meta pessoal? Será que de repente, o emprego dos sonhos? Será que de repente, o parceiro dos sonhos, né? Aquele relacionamento maravilhoso que a gente sonha? Ou, de repente, é um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa? Ou morar perto do trabalho? Enfim, né? Ou fazer uma transição de carreira, sair da CLT, empreender. Isso tudo podem ser metas pessoais
E metas que realmente vão motivar a gente e podem motivar muito a gente. A gente pode, se a gente estiver ali com o mindset bem trabalhado, conectado ali com a nossa meta, com todos os benefícios que aquilo vai trazer pra gente, a gente pode realmente virar ali uma máquina de produtividade, né? A procrastinação ela pode ser reduzida praticamente a zero, né? Ou muito pouca. Mas aqui, ainda nesse tipo de motivação, tem uma pegadinha que é o que eu queria trazer para vocês hoje, que eu acho que é bem importante de ressaltar. Quem é que arrisca dizer qual é a pegadinha que a gente tem nesse tipo de motivação que é baseada em metas, né? Motivação baseada em metas, gente. É bom, a gente avança. Mas qual é a questão aqui, né, que a gente precisa se atentar? Esse tipo de motivação não é um tipo de motivação que leve a uma felicidade duradoura, tá? Pode ser uma motivação traiçoeira. Por quê? Ok, né? Quando a gente está conectada ali, que a gente tem uma meta, a gente está conectada com aquele objetivo, a gente já está numa situação assim bem diferente da motivação que a gente tinha ali da base da cenoura e do bastão, né? Já é outra história. A gente tem uma meta, a gente tem uma perspectiva, a gente saiu de uma posição de repente ali passiva, de vítima, de foco no problema e foi para uma posição de proatividade. De foco na solução, isso é legal. A gente pode até ter parado de procrastinar, a gente pode estar agindo, a gente pode estar produzindo, mas por que que aqui também existe um porém? Porque aqui, gente, já que o nosso estado atual ainda não é o nosso estado desejado, a gente ainda não tem o emprego dos sonhos, a gente ainda não tem o relacionamento dos sonhos, a casa dos sonhos, né? É muito possível que a gente ainda não esteja feliz. A gente pode não estar feliz com o nosso presente, com o nosso aqui e agora. Percebe? Quando a gente coloca a nossa felicidade lá no futuro, né, condicionada ao acontecimento de algum evento, né, e de repente, quando aquele evento a gente consegue alcançar aquela coisa, aquele objetivo, a gente fica feliz ali um tempo, e aí? A gente já estabelece uma outra meta para depois a gente achar que não, na próxima vai ser melhor, na próxima eu vou ser feliz. Né? Só que a gente tem que ser feliz nesse aqui e agora. A gente tem que ser feliz nesse processo e não somente quando aquilo acontecer, quando eu tiver o emprego X, quando eu fizer a transição de carreira, quando eu tiver o parceiro dos sonhos. Não. A gente tem que ser feliz no aqui e no agora. Claro, não é aquela felicidade assim, né, de 100%, 24 horas por dia, tudo maravilhoso, tudo bom, não. A gente sabe, isso não existe, né? Mas assim, a gente tem que ter uma jornada em que a gente esteja conectada ali com o nosso presente, e esse nosso presente, ele tenha marcos, né, que sejam felizes, que signifiquem ali alguma conquista, alguma celebração, não precisa ser grandes coisas, mas pequenas coisas ao longo da nossa jornada que sejam marcos que sustentem essas ações, que sustentem tudo que a gente faz para chegar numa meta maior, num objetivo maior. Ou seja, será que a gente está sendo feliz ali nesse durante, nesse enquanto isso? Será que a gente está sendo feliz no processo? Será que a gente está sendo feliz na jornada? Essa é a motivação com a qual a gente tem que se conectar. A motivação em que a gente é feliz na jornada. A gente tem uma meta, opa, maravilha se a gente alcançar. A gente quer alcançar e a gente está fazendo de tudo para alcançar. Mas eu tenho que ser feliz também nesse dia de hoje.
né? Nesse aqui e agora, nesse enquanto isso, nesse durante, nessa jornada. É sempre um agora, gente. É a questão da gente estar conectada ali no presente, né? A gente sabe muito bem disso. A gente não tem que estar no passado, a gente não tem que estar no futuro, a gente tem que estar conectada ali no presente, né? O passado, quando ele estava acontecendo, ele era o quê? Ele era um agora. O futuro, quando ele chegar, ele vai ser o quê? Ele vai ser um agora. Então, é sempre um agora, gente. A gente tem que estar feliz ali nesse agora. Então, a motivação intrínseca, baseada em metas, ela traz a nossa felicidade condicionada. E a motivação intrínseca, baseada na jornada, ela traz a nossa felicidade no durante. Isso é muito mais duradouro, isso é muito mais sustentável, faz muito mais sentido. Então é essa questão que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é importante, que aliás acho que é uma das chaves aqui do fim da procrastinação do Peter Ludwig, é esse pensamento do ser feliz no durante, ser feliz no agora, né? O que você está fazendo aí na sua vida para você ser feliz no processo? Ou você está só cumprindo ações de um cronograma que um dia vai te trazer feliz? Ok, vai te trazer feliz, você vai receber aquela descarga única de dopamina, de alegria, você vai ficar feliz, aquilo vai durar um tempo, uns dias, umas semanas, e aí depois aquilo já não vai ter mais efeito sobre a nossa felicidade, né? Porque a gente sofre da tal adaptação hedônica, ou psicoadaptação, também já vi chamar, né? Que o nosso cérebro se acostuma, e aí volta, e aí a gente faz o quê? Outra meta. Ah não, esse emprego não era bem o que eu esperava, mas o próximo vai ser, né? Esse parceiro não era bem o que eu esperava, mas o próximo vai ser. Ah, esse iPhone que eu comprei, ele foi bom, mas não é o mais moderno, agora já lançaram outro, o próximo vai ser bom, não é? A gente tem que ser feliz no agora, gente. Isso é uma questão, assim, pra gente levar pra nossa vida, né? Então, voltando a essa adaptação hedônica, é esse fenômeno que faz com que a gente se acostume ali com a meta alcançada, com a sensação da meta alcançada. Passou um tempinho, né, todas aquelas sensações positivas, aquela euforia tende a desaparecer. A gente alcança, mesmo que a gente alcance ali o patamar máximo de conquista, em questão de pouco tempo, essas realizações ali nós já não vamos ter efeito mais sobre a nossa felicidade, né? E a gente não vai parar de estabelecer metas. Então, gente, sim, é um desejo natural do ser humano, né? Querer estar sempre feliz, querer melhorar sempre. Isso é bom, que bom que a gente quer melhorar sempre. Mas a questão não é essa. É a questão que para ter uma vida sustentável, uma vida bacana, é o aqui e o agora. É a gente ser feliz no processo. Será que enquanto eu tô aqui hoje, suando pra caramba, trabalhando no meu objetivo, dando meu sangue, trabalhando 500 horas por dia, né, pra poder pagar os meus boletos no final do mês, ou então pra poder no final de tantos meses ter uma promoção, será que eu tô sendo feliz? Será que vale a pena? Eu espero que valha, porque se valer a pena, essa é a definição de uma felicidade duradoura, né? Você está sendo feliz enquanto isso, no enquanto isso que a vida acontece, né? Nós somos muito mais do que os nossos resultados. Nós não somos os nossos resultados, né? Eu atendo com o Enneagrama e eu vejo tem uns tipos que entendem que eles valem o quanto que eles trazem de resultado, né? Que o valor dele, o amor que eles recebem é dependente dos resultados que eles trazem. Então são muito workaholics, muito preocupados, né, com os troféus, os status e tudo que ele vai conseguir, né? Tudo, o resultado mesmo. A questão do resultado para ele é um motivador essencial, porque ele acredita que o valor dele está naquilo. Mas, gente, nós somos muito mais do que isso, muito mais que os nossos resultados. Nós somos seres humanos aqui, nós valemos pela nossa existência, né? Nós somos amor, nós temos amor dentro da gente, pelo simples fato da gente existir. E isso é uma coisa que eu tenho, assim, um cuidado muito grande, né, com as minhas coaches, já que no coaching a gente trabalha com metas, né? Então, eu tenho muito cuidado de dizer sempre isso.
Vamos trabalhar com metas, vamos atingir essas metas, vamos trabalhar para isso, vou te fornecer todas as ferramentas para isso? Vou. Mas o que nós vamos fazer também para você ser feliz durante, a cada semana que a gente se encontra, né? Entre um encontro e outro. Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado de trazer, tá? Para essa pessoa não ficar só ali suando para ser feliz só quando aquela coisa acontecer. Tá? Vai muito além disso. Então, gente, como é que a gente faz para acessar a nossa felicidade? Como é que você faz para acessar a sua felicidade hoje? Que cuidados você toma para acessar a sua gratidão hoje? Que a gratidão está muito ligada à questão da felicidade, né? Quando a gente é grato, a gente está feliz, né? A gente está conectado com o nosso presente. Né? Não tem como a gente estar conectado ali com o nosso presente, a gente não sentir gratidão, a gente não sentir felicidade. Ok? Então, falamos ali da motivação, né? Dos 3 tipos de motivação. A motivação extrínseca, que é a motivação dos estímulos externos, recompensa, punição. A motivação intrínseca, baseada em metas. No caso, que a nossa felicidade, ela vai acontecer quando e se nós atingirmos aquela meta, e isso pode ser traiçoeiro. E a felicidade na motivação baseada na jornada, que é a motivação que traz uma felicidade mais duradoura. E aí, depois da motivação, o que a gente tem para falar? Outro pilar para ajudar a gente a combater a procrastinação é o pilar da disciplina. Quando a gente fala de disciplina, a gente pode trazer junto com ela o conceito da autorregulação. O que é a autorregulação? Capacidade que a gente tem ali da gente gerenciar, da gente meio que regular, né, as nossas emoções para que elas não interfiram de uma maneira negativa e que faça com que a gente deixe de concluir as nossas tarefas, né? A gente tem que ter capacidade de superar qualquer emoção negativa, qualquer interferência que fazem com que a gente procrastine no final das contas, né? Tem a ver muito ali com aquela capacidade que a gente tem de dar ordens a nós mesmos e, de fato, cumpri-las. Quem é que nunca tomou uma decisão lá, não vou fazer isso? O cérebro racional tomou a decisão dele lá, serinho, tomou a decisão, só que o emocional acompanhou? Nem sempre, né? Então tem que ter esse combinado aí entre o racional e entre o nosso emocional, e a autorregulação faz esse combinado fluir, tá? E quanto mais disciplina, mais produtivos nós seremos, né? Mais eficazes, a gente vai ser capazes de realizar coisas que sejam mais significativas pra gente e, consequentemente, nós vamos acessar mais a felicidade. E aí, eu acho que é interessante a gente entender também um pouquinho algumas coisinhas ali sobre o nosso cérebro, tá? Como é que se desenvolveu? Como é que foi o desenvolvimento do nosso cérebro? Primeiro veio ali o cérebro reptiliano, que são os nossos instintos, né? O instintivo. Segundo, vieram as conexões ali do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, todo o nosso mundo emocional, nossas emoções. E depois veio o neocórtex, que é a parte do cérebro que corresponde ali à racionalidade, à linguagem, ao planejamento. E o que esse crescimento dessa forma pode trazer pra gente? Isso mostra pra gente que o nosso cérebro ele recebe mais influência da emoção do que da razão. Nosso cérebro ele é mais influenciado pela emoção, que é o sistema que vem antes do racional. E aí isso pode significar também que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade da gente obedecer a gente mesma, né? Mesmo que a gente tenha tomado essa decisão racionalmente, mesmo que o nosso neocórtex tenha dado as ordens ali bonitinho, o nosso sistema límbico emocional, que é mais forte, que está ali há mais tempo, ele não escuta. Então, a autorregulação entra aqui, nessa capacidade que a gente tem de controlar as nossas emoções e conscientemente resistirmos
as tentações, as distrações, e aí a gente vai procrastinar menos, né? E claro, não é para bloquear as emoções, né? As emoções, elas são super importantes, elas são mais rápidas do que o racional em momentos críticos, em momentos de, assim, não digo sobrevivência, mas elas são mais rápidas, né? Eles dão um estímulo mais rápido. Mas é para a gente fortalecer a capacidade da gente gerenciar essas emoções e não nos tornarmos escravos dela. Então, por conta de como o nosso cérebro evoluiu, acontecem muito mais conexões ali saindo do cérebro emocional para o racional do que do racional em direção ao emocional. E uma coisa sobre o nosso mundo de hoje, voltando sempre ao nosso contexto atual, é que ele vem mudando, como eu falei lá no início, né, que na minha adolescência eu tinha que sair de casa para um orelhão para ligar para minha amiga, para ela vir lá em casa. Hoje em dia a gente manda um WhatsApp. Então esse mundo ele vem mudando tão rápido, mas tão rápido, muito mais rápido que as nossas emoções elas conseguem acompanhar, elas conseguem se adaptar. Isso faz com que a gente, enquanto ser humano, dentro desse processo, que a gente de repente tem ali reações inapropriadas, né, inadequadas, que não auxiliam a gente. Então, mais do que nunca, a gente precisa fazer uso dessa autorregulação. E aí, o Peter Ludwig, ele traz pra gente uma analogia que é bem interessante, né, e que é a seguinte. Imagina aí um elefante, né, um elefante grande, um elefante pesado, um elefante selvagem. Só que a gente precisa dele para ele levar a gente para algum lugar. A gente precisa caminhar em cima, subir em cima dele para que ele leve a gente para algum lugar. A gente pequenininha ali, o elefante grandão, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que esse elefante coopere com a gente. Não basta eu querer ir para um lugar, porque aquele elefante ele também vai ter que querer ir, né? Ele também precisa acompanhar, ele também tem que querer o que eu quero. E aí imagina então que esse elefante ele é o nosso sistema límbico, ele é o nosso emocional. E eu ou você ali sentado em cima do elefante, cada um com o seu elefante, pequenininhos, somos o nosso cérebro racional, né? Nosso neocórtex. Percebe? Então tem que ter um consenso ali, tem que ter um fluxo, tem que ter um combinado, uma troca, né? Para que essa duplinha chegue a algum lugar, né? Senão, né? O domador, a pessoa ali em cima vai querer ir para um lugar, nem sempre o elefante vai querer. Então tem que ter essa harmonia, né? O nosso racional com o nosso emocional tem que estar em fluxo ali com os dois juntos, né? Então quando a gente realiza alguma coisa na nossa vida, ali no nosso dia a dia, que o nosso racional tá com esse combinado ali com o nosso emocional, a gente tá num estado de fluxo, né? O que é tão interessante, que é tão importante para medir ali a nossa felicidade, né? O que é o estado de fluxo? Quando a gente vai realizar alguma coisa e a gente fica tão imersa naquela atividade, aquilo flui com a gente, assim, que a gente nem vê o tempo passar. Quando a gente, de repente, viu, já passou o dia e a gente nem reparou, porque a gente estava ali em estado de fluxo, né? E além dessa harmonia do racional com o emocional, outra coisa que a gente precisa desenvolver é a nossa força de vontade, a famosa força de vontade. E essa nossa força de vontade a gente desenvolve através da implementação de hábitos. Só que quando a gente fala de hábitos, né, muitas das coisas que a gente precisa fazer, né, elas podem parecer ali desagradáveis no início, né? Elas podem gerar na gente uma aversão emocional. É como se aquele nosso elefante grande, ele enxergasse um obstáculo ali, né, no caminho e ficasse com medo de prosseguir, né? Quando o nosso elefante faz isso, a gente entra numa paralisia. A gente fica incapaz de realizar as ações que foram planejadas racionalmente. Entende? Então a gente tem que conseguir transformar esse estado de aversão emocional em estado de fluxo. E como é que a gente faz isso? E aqui vai uma dica aí, né? O que é interessante de fazer? Tem uma tarefa muito grande
né? Tem uma coisa muito... Osvaldo Argolo, Janilton, olha que honra, meu Deus! Pessoa querida, maravilhosa. Aliás, estava assistindo a live dele ontem sobre impermanência, gente. Eu assisti e tô para assistir de novo, porque tem muitas coisas bacanas ali que eu quero rever, né? Nossa, não tem nem o que falar, muita coisa boa ali, que aliás é bacana de todo mundo ver lá no feed do Osvaldo, a live sobre impermanência, sessão terapia sobre impermanência, muito boa. Então, como é que a gente faz para transformar esse estado de aversão emocional em estado de fluxo, né? E aí eu vou dar a dica que eu falei. Tem uma tarefa muito grande, já super simples isso, né? Então, vamos desmembrar essa tarefa, de repente, até que ela fique menor, né? Desmembra ela em etapas, desmembra ela em trabalhos menores, né? Então, é como se o elefante está ali, né? A gente está ali, o nosso racional ali sentadinho em cima de um elefante enorme, que é o nosso emocional, e tem um obstáculo imenso na frente dele, ele está assustado, ele não quer prosseguir. O que a gente faz? Vai quebrar aquele obstáculo grande em obstáculos menores. Isso vai fazer com que o nosso elefante, ou nosso emocional, ele tenha uma outra percepção sobre aquele obstáculo e olhe para aquilo e de repente pense, opa, acho que isso eu consigo passar por cima disso. E aí ele passa por cima daquele, e aí tem mais um, aí ele passa por cima daquele, e aí tem mais um. E aí, à medida que ele vai se habituando, que aquilo vai ficando natural, aí de repente a gente ainda pode aumentar ali aquele obstáculo um pouquinho, né? Enfim, e fica um período ali num obstáculo de um tamanho, depois aumenta um pouco um período, aumenta mais um pouco, e assim a gente vai implementando um hábito, né? E a gente vai se desenvolvendo. Então, dizem, né, que assim, para cada etapa dessas, 21 dias, entre 20 e 30 dias, né, dizem que é 21 dias para a gente construir um hábito. Então, vai fazendo em etapas. Por exemplo, estava atendendo uma coach, né, outro dia. Tá sedentária ali, né, tá parada há muito tempo por causa da academia. Vamos fazer exercício. Não vou fazer 1h30 por dia. Nosso elefante vai... Caramba, não vou passar por esse obstáculo, não. Né? Mesmo que o nosso racional diga para ele, não, você vai passar por ali, ele vai falar, não vou, não. Então vamos quebrar isso. 15 minutos por dia na primeira semana. Opa, acho que aí já consigo. E aí vai. Mais 15 minutos no outro dia, mais 15 minutos. Mais 30 no próximo. Depois, mais 1 hora. E assim vai. Né? Isso ajuda com que a gente não procrastine. Então, tem ferramentas dentro de um processo de coaching que a gente consegue trabalhar muito essa questão, né? A gente trabalha ali a visão, né? A visão do domador, da pessoa que vai estar em cima, ali, a visão que vai ter que seguir, o caminho que vai percorrer, e o desenvolvimento de hábitos, a questão da disciplina, da consistência. Isso tudo pode ser trabalhado. Só que aí você em casa já pode fazer assim um exercício super simples, tá? Muito fácil de aplicar, que é o seguinte... É uma lista de hábitos. Você coloca lá um hábito que você queira implementar na sua vida, né? 1 ou 2, não pega muita coisa, que também não é uma estratégia inteligente, não é legal. Coloca ali 1 ou 2 hábitos que você queira implementar. E aí faz 30 quadradinhos assim para você poder marcar, né, nos quadradinhos. É uma coisa muito fácil, justamente para que a gente consiga realizar. E cada dia que você realizar aquele hábito, sei lá, ler 30 páginas, 50 páginas por dia, 15 minutos de exercício por dia, a cada dia que você realizar, você marca ali um xizinho, né? Deixa bem fácil de ver, com a caneta do lado, marca de azul o dia que você conseguir, de repente de vermelho o dia que não conseguir. Esse monitoramento, esse apoio visual que a gente tem ali para acompanhar o progresso do nosso hábito, isso ajuda demais. É uma coisa muito simples. É tão simples que às vezes a gente até nem faz por ser tão simples e dizer que qualquer hora eu faço isso, muito fácil. Mas faz de verdade. Faz isso mesmo, que isso ajuda muito. Então esse comprometimento pode te ajudar na construção de um novo hábito. E isso trabalha a sua força de vontade, que está dentro do pilar da disciplina, ok? E outra coisa que é interessante de falar também é que quando a gente foca ali no essencial,
no que é prioridade, que a gente sabe organizar o nosso tempo, aquilo que é mais importante, né? Ver o que é mais importante, o que é menos importante, o que é urgente, o que eu posso delegar. Isso a gente consegue trabalhar num processo de coaching, tem ferramentas para isso. Isso vai reduzir consideravelmente o quê? O tanto de tomadas de decisões que a gente vai ter que tomar no nosso dia, e aí vai sobrar tempo para a gente de fato entrar em ação, para a gente de fato realizar, para a gente de fato ser produtivo, e ser produtivo com satisfação, em estado de fluxo, que é o que todo mundo quer, né? Então é bacana também, além da força de vontade, a gente expandir a nossa zona de conforto, né? Um é sair da zona de conforto, eu prefiro falar expandir a zona de conforto, ou seja, para que a gente fique cada vez mais confortável com as nossas ações, o nosso território de zona de conforto, que era assim, desse tamaninho, aqui eu tô confortável, então vamos fazer mais coisas para ficar confortáveis. No início não vai ser confortável, mas conforme for, aos poucos, conforme o elefante for se adaptando ali, vai ficando confortável. E cada vez a nossa zona de conforto vai ficar maior. Quer dizer, estaremos confortáveis fazendo cada vez mais coisas que nós não fazíamos antes porque nos sentimos desconfortáveis. Então, é expandir a nossa zona de conforto, né? Então, nós vimos motivação, nós falamos de disciplina, agora a gente vai falar de resultado, tá? O Oswaldo escreveu aqui, lindo é ver seu trabalho. Gratidão, Oswaldo. Acompanho o trabalho dele, assim, nossa, direto. Inspiração total. Então, vamos lá. Resultados, tá? Quando a gente fala de resultados, né, a gente tem que se livrar de uma coisa que é muito comum hoje em dia, que é a impotência aprendida. O que é a impotência aprendida? É quando a gente tem capacidade de realizar alguma coisa, porém, por algum motivo, em algum momento, a gente acredita que nós somos incapazes por alguma limitação, ou interna ou externa, enfim. A gente acredita na nossa incapacidade, a gente não age, a gente não obtém resultado, a gente não melhora os nossos resultados, só que é uma limitação imaginária, né? É meio assim como aquele experimento que eles colocaram um hamster dentro de uma caixa e aí puseram uma tampa de vidro, né? E no momento que o hamster é colocado ali naquela caixa e puseram a tampa de vidro, o que acontece? Ele olha para cima, tô vendo lá fora, né? Tô vendo o céu, tô vendo o que tem espaço lá fora. Posso pular. Só que não, né? Ele vai tentar pular, tadinho. Ele vai dar com a cabeça no vidro. E aí ele pode continuar tentando algumas vezes, vai dar com a cabeça no vidro. E aí ele não vai conseguir. O que ele aprendeu ali? Que ele é impotente naquela situação. Só que aí um belo dia a gente tira aquela tampa de vidro. E aí o hamster vai fazer o quê? Não, ele não vai pular. Ele aprendeu que ele não consegue. E ele vai ficar ali, apático, preso ali dentro daquela caixa. Então, é mais ou menos isso, entendeu? A impotência aprendida. Quantas coisas na nossa vida a gente não está vivendo essa situação? Então, é interessante que a gente volta e meia reflita se a gente não assimilou uma limitação, tomou como verdadeira, que de repente ela não está mais ali. Então é bacana a gente checar de vez em quando, será que tem essa tampa de vidro aqui ainda? Será que eu posso sair dessa caixa? Então não compre o rótulo de qualquer coisa, de procrastinadora, enfim, de qualquer coisa que seja, e assuma isso como verdade total, porque todo dia a dia de você verificar se aquela tampa de vidro está mesmo ali, todo dia a dia de você tentar pular fora e ter um novo começo, ter um novo resultado, né? Conseguir fazer mais coisas que sejam significativas para você. Então vamos checar, volta e meia, se a gente não tá com uma tampa de vidro que em cima da nossa cabeça que foi tirada, de repente ela não tá mais lá, né? Então nós falamos de motivação, de disciplina, de resultado. E o quarto pilar que o Peter traz pra gente
é a objetividade. E a objetividade aqui eu entendo muito como ela tendo a ver com clareza, do quanto de clareza a gente tem. Clareza sobre aonde a gente quer chegar, né? Quando a gente coloca lá nosso objetivo, eu não posso escrever simplesmente, eu quero ser feliz. Isso é muito vago. Quero ser feliz como? Fazendo o quê? E que dia? Em que horas? Né? Eu quero emagrecer. Isso é vago, né? A gente tem que ter clareza, a gente tem que ter objetividade. Quer emagrecer? Como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer 40 minutos de exercício todo dia, às 15 horas da tarde, ou na academia, ou no meu quarto, durante 30 dias, fazendo o plano nutricional X pela nutricionista Y. Isso é ter objetividade, isso é ter clareza. Por isso que a gente trabalha muitas metas SMART, né? Porque é para trazer toda essa clareza do caminho a seguir, do que é necessário fazer para chegar lá, porque se a gente tem um objetivo vago, a gente não sabe por onde caminhar para chegar. Então a gente tem que ter objetividade no sentido de clareza, e a gente tem que ter também muita consciência, assim, sobre a gente, né? Sobre como que a gente funciona, como é que a gente reage às situações, nosso autoconhecimento, como é que são os nossos pensamentos, nossos modelos mentais, será que eles correspondem à realidade? Então a gente tem que ter objetividade não só sobre o objetivo, mas também sobre a gente que vai percorrer o caminho, né? Então o que a gente tem na nossa mente aqui como modelo mental tem que corresponder à realidade. E aí é interessante buscar informações nas fontes certas, receber feedbacks de pessoas que são pessoas assim que a gente sabe que são confiáveis, para a gente checar com o que a gente pensa da gente, né, e verificar o que a gente pode tirar ali de consenso, trabalhar muito o nosso autoconhecimento, para a gente, qualquer obstáculo que acontecer, a gente já tem uma ideia de como a gente reage àquilo, e aí a gente já implementa estratégias para a gente contornar aqueles obstáculos. Por exemplo, sabotadores, né? A gente faz a sessão de sabotadores no coaching. E que é sabotadores, né? Tudo aquilo que impede a gente ali, por algum motivo, que conta uma historinha pra gente não realizar aquilo de uma forma bacana e ter um caminho mais pesado, né? Então, com os sabotadores, o que a gente faz? A gente tem que identificá-los para ter clareza sobre quais são eles, para poder implementar ali estratégias ao longo do processo para que eles não tirem a gente do nosso caminho. Tudo isso é objetividade, tudo isso é clareza. E aí eu vou trazer, gente, já que a gente falou dos 4 pilares, vamos fazer uma coisa assim mais prática, né? Vamos trazer aí 10 dicas que vocês já podem implementar, e dicas que não são difíceis, que são coisas fáceis, mas que justamente por isso talvez a gente não tenha ainda feito, né? Que a gente pode fazer a qualquer hora, né? Então, mas vamos tentar trazer isso para nossa vida, né? Então, 10 dicas que eu separei aqui para vocês. E a primeira delas é clareza, tá? Então, exatamente, o primeiro passo é a gente ter clareza daquilo exatamente que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer conquistar, né? Seja entregar um relatório X até o dia tal, ou enfim, tem que ser tudo muito específico, tem que ser tudo muito objetivo, muito realista, tá? Corresponder muito à realidade, isso é importante, para que a gente saiba exatamente aonde a gente quer chegar, tá? Então pensa aí nos seus objetivos. Será que eles estão vagos? Será que ele tem clareza neles? Escreve as suas metas, escreve elas da maneira mais detalhada possível. Isso faz diferença. Segundo, quebrar as tarefas, como eu falei lá na questão do elefante, né? Tem uma tarefa muito grande ou uma tarefa assim pesada, divide ela em tarefas menores, né? Mais simples de cumprir. Tem um relatório muito extenso para fazer, divide ele em 2, em 3 partes e, né, realiza cada uma ali no tempo pré-determinado para elas. Esse é o segredo para a gente não assustar o nosso elefante, ou seja, para a gente não criar uma aversão emocional àquela tarefa, ok? Então a segunda foi quebrar as tarefas. Terceira dica, priorizar. Conforme eu falei, estamos
revendo todos os pilares lá, priorizar. Aprender a selecionar as tarefas que devem ser feitas primeiro. O que é mais urgente, o que é mais importante, o que eu posso delegar, o que é importante e é urgente. Enfim, coloca ali na ordem de prioridades, escreve ali num papel e começa logo pelas mais urgentes, pelas mais importantes. Já começa seu dia logo por elas, já mata de uma vez, né? Porque é muito fácil a gente, de repente, se distrair e tentar começar depois, e aí a gente procrastina, porque não começa depois. Começa um pouco mais depois do depois, né? Quarta dica: comece. Tem uma tarefa para ser executada, né? Já faz logo, como eu falei, antes que você se distraia, antes que apareça alguma interferência, né? Como diz a minha mentora, Diana Rodrigues, né? Que estou fazendo uma mentoria. Tem que fazer a tarefa? Faz, deixa o mimimi para depois, deixa a crise existencial para depois, ataca a tarefa, depois pensa, né? Mais ou menos isso, né? Focar ali no movimento. Sobretudo para quem assim tem sabotador esquivo, sabotador hiperracional ou perfeccionista, que pensa demais antes de realizar as coisas e quer ter muito conhecimento, muita sabedoria para entrar em ação, só que as informações não acabam nunca, então sempre vai ter informação para você adquirir. E aí você nunca vai entrar em ação? Não, começa, depois racionaliza na coisa, né? E quinta, antecipar as distrações, antecipar os obstáculos, né? Vamos lá. Se tiver muito ruído ali na sua volta, você já corta. Celular, televisão, né? Coloca um ambiente ali propício para isso. Em relação aos obstáculos externos, né? Um momento em que nem você não vai ser interrompido, avisa as pessoas da casa. E em relação aos obstáculos internos, também traçar estratégias para gerenciá-los, né? Por exemplo, vamos lá, você trabalha aí, enfim, divulgando seu serviço, você precisa fazer vídeos, só que você tem muita dificuldade de fazer vídeos. Que estratégia, de repente, você pode adotar para você se desconectar da resistência, né? Da timidez? Eu vou me conectar com a minha mensagem. Eu preciso passar essa mensagem. Imagina quantas pessoas eu não posso impactar com a minha mensagem, né? Imagina a diferença que eu posso causar na vida, nem que seja de uma pessoinha só, já vai valer a pena. Então se coloque ali como um canal, né? Se coloque ali a serviço. Aí fica mais fácil de você entrar em movimento. Porque a gente, quando está ali, não se conecta em ser um canal, não se conecta com um serviço, com o impacto que a gente pode causar, a gente, de repente, está ali num local até de orgulho, né? Da questão de, ai meu Deus, se eu passar ridículo, se eu passar vergonha, se me criticarem. Ninguém morre de ridículo. Todo mundo passa ridículo na vida, gente. A gente tem tanto medo do ridículo, né? Tô eu aqui, sei lá se tô fazendo papel de ridículo, mas tô eu aqui tentando passar a minha mensagem, porque se eu puder impactar uma pessoa que seja, já vai ter valido a pena. Eu tô focada aqui no meu serviço, eu tô me colocando aqui como um canal, estou me exercitando, né? Então, é esse o foco, né? É essa a ideia. Traçar estratégias para você gerenciar as suas resistências, tanto externas quanto internas, ok? E aí, sexta dica: celebrar, comemorar. Lembra que eu falei dos marcos ao longo da jornada? Não são só as metas, são os pequenos marcos de celebração ao longo da nossa jornada? Então, estabelece ali marcos de celebração a cada pequeno resultado. Esse pequeno resultado conseguiu, vamos colocar aqui uma comemoração. Pode ser alguma coisa simbólica, mas alguma coisa ali que te faça feliz. Pode ser uma taça de vinho na varanda, né? Alguma coisa assim que te traga um momentinho ali de felicidade, né? Isso estimula que a gente seja feliz no processo, que é o que eu trouxe aqui, que eu acho que foi uma das maiores ideias aqui dessa live, foi a gente ser feliz no processo. Nós não somos nossos resultados, nós somos muito mais que os nossos resultados. Então, é o processo que conta, não é o resultado desse processo, ok?
7ª dica, aqui eu trago uma frase para vocês que eu gosto muito. Aliás, ela vai virar até uma postagem aí que não sei quando que vai ser, já está programada. Vocês vão ver. É a seguinte: nós somos aprendizes nessa vida. Então, esquece a ideia de sucesso, esquece a ideia de fracasso. O que a gente vivencia aqui nessa jornada são os aprendizados, enquanto aprendizes que somos, né? Então, toda experiência que a gente vive, seja maravilhosa, seja um fracasso horrível, um ridículo horrível, é a gente ter a percepção de encarar isso como um aprendizado. Nós somos aprendizes aqui nesse mundo, gente. A nossa jornada, a nossa missão é muito maior do que qualquer vergonhinha que a gente possa passar por aí, do que qualquer medo de julgamento, do que qualquer medo de crítica. E vai falhar, né? Só dá com o cara no chão quem se coloca em movimento. Quem tá ali paradinho pode até parecer que tá bem na fita, só que a vida é feita de movimento, né? Então é isso, só erra quem tá realizando, né? Muito fácil não fazer nada e ficar ali, ridículo, né? É muito fácil isso. Então vamos lá, é isso aí, pegar tudo como aprendizados. 8ª dica é trabalhar a maneira como você percebe a tarefa. E é a questão da gente trabalhar aqui dentro, né? A nossa percepção em relação à tarefa. Às vezes realmente vai ter alguma coisa que a gente não gosta de fazer. Como é que eu posso buscar um ponto bom nisso? Né? Se não tem, inventa um. Né? E tenta enxergar de uma outra forma. Né? Tenta associar essa atividade que você não gosta muito com o que você vai obter lá na frente, que vai ser bom. E aí você começa a enxergar o bom na tarefa. Só que aí tem que querer, tá? Tem que ter o coração aberto para querer enxergar o que até então é chato de uma forma que seja mais leve, né? Então, trabalhar como a gente percebe, nossa percepção, tá? Como a gente percebe as nossas tarefas. Isso é um trabalho interno, um trabalho muito importante, tá? Que leva a gente para um nível de felicidade que é outro, tá? 9ª dica. E aqui eu digo assim, e eu vou explicar. Antes na prática do que na teoria. No sentido de que, enquanto é teoria, não saiu do papel, é como se não existisse, né? Então, antes você realizar realmente, fazer, do que ficar ali na teoria. E por que ficaria só na teoria? Né? A gente estudando aí, atendendo com o Enneagrama, a gente vê os tipos que têm dificuldade de sair da prática porque eles ficam muito na teoria, né? Porque, de repente, eles acham que podem sempre se preparar melhor para fazer a coisa mais perfeita, ou que podem sempre estudar mais, obter mais conhecimento, né? Porque aí sim eles vão estar prontos para realizar aquilo, ok? Então, isso são motivos que podem levar a gente a procrastinar, porque a gente fica ali com medo de começar se não está na condição ideal que a gente imaginou. Vai na condição que tiver. Coloca o carro em movimento e vai ajustando no caminho, né? Como diz também a minha mentora, e eu peguei muito isso para mim. Então é isso. Antes na prática do que na teoria, nesse sentido que eu falei, tá? E 10ª dica é aquela: não aceite a procrastinação como uma limitação aprendida, como um fato consumado. Não compra esse rótulo para você. Lembra do hamster dentro da caixa com a tampa de vidro? Então pode até ser que até ontem, até hoje você tenha procrastinado, só que de repente amanhã aquela tampa de vidro não vai estar mais lá em cima da sua caixa. E aí você vai ficar lá na mesma condição? Ah, eu procrastino? Gente, todo dia é dia da gente conferir se a tampa de vidro está em cima da gente. Todo dia é dia da gente pular fora da nossa caixa. Todo dia é dia da gente vencer as nossas limitações. Que caixa que a gente está vivendo hoje? Que tampa de vidro que está na nossa vida hoje? Será que ela está lá hoje ainda? Será que ela vai estar lá amanhã? Então, sempre conferir se ela vai estar lá em cima, essa tampa de vidro,
porque pode ser que de repente ela não esteja mais e a gente tá ali liberta, podendo sair daquela caixa, e a gente só não saiu porque a gente aprendeu, né, que a gente tem essa limitação quando na verdade ela não tá mais lá, ok? Então vamos fugir da limitação aprendida, beleza? Duvide sempre da sua procrastinação. Então, gente, é mais ou menos isso, né? É bem por aí. Acho que eu cobri tudo assim mais ou menos que eu me propus a trazer, tá? E o que eu posso trazer para vocês aqui, né? Vamos lá. Quem me mandar o primeiro direct, assim que eu sair daqui, que eu vou conferir lá, pode ganhar 1 hora de atendimento online comigo para trazer clareza aí para o seu momento, para trazer objetividade, e te conectar com a sua motivação. Então, se alguém quiser concorrer, manda lá um direct lá no meu perfil, que quando sair daqui eu vou conferir e aí vou entrar em contato com você para você ganhar 1 hora de atendimento, tá bom? Pra gente trabalhar essas questões, ok? Tamires, tá falando comigo, amei, verdade, sair da zona de conforto, maravilha, Tamires está sempre presente, coisa boa, é bom ter essas pessoas que estão ali, né, dando sempre um suporte pra gente, a motivação, né, torcendo pelo nosso trabalho, isso é super bacana. Então, gente, é isso. Aguardo o direct de vocês, então, para quem quiser 1 hora de atendimento para trabalhar questões sobre as quais nós falamos aqui, clareza, objetividade, conectar você com a sua motivação, me manda um direct lá, ok? Gente, e é isso, então, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha podido impactar, nem que seja aí uma pessoinha que passou por aqui, muita gente entrou, muita gente saiu, mas se alguém em algum momento aproveitou alguma coisinha, eu já tô satisfeita, tá bom? Então eu vou me despedir de vocês aqui, Tami, fiquem com Deus e até a próxima live, então, tá bom? Um beijo. Beijinho. Como é que... tem que sair aqui. Vou ver se eu consigo salvar. Vamos lá.